Olá a todos vocês, estamos começando mais uma edição do programa Debate por Elas, toda quinta-feira, eu e Manuela Bebert aqui, sempre com um convidado. Olá, Manu. Olá, bem-vindos. Bem-vindos vocês que estão em casa aí. Hoje a gente está aqui com o Tenente Coronel Manfredo para bater um papo, mais um Debate por Elas, né? Você que está nos acompanhando, também todas as nossas reprises durante toda a semana, também pelo YouTube, né, Ellen? Exatamente, tem um aplicativo nosso, tá, que está chegando aí, vocês fiquem ligados que em breve a gente vai estar divulgando o link aqui para vocês baixarem e também através do nosso portal, que vai estar lá cheio de novidades para todos vocês. Posso começar? Deve. Bem-vindo! Tenente Coronel Manfredo, bem-vindo. É um prazer imenso estar aqui com vocês, né? Começar esse dia dessa forma, ainda mais cercado assim, né? Por essas duas mulheres da região que já são sinônimo, né? De audiência, de coisas interessantes a serem abordadas. Ah, obrigada. Boa muito sorte. Obrigada. Manu. Eu vou começar com a pergunta de sempre, a pergunta praxe aqui do programa. O que aconteceu em sua vida para que você esteja aqui hoje com o Tenente Coronel Manfredo? Bom, o que aconteceu na minha vida é que eu venho de uma família simples, uma família humilde, e que eu sou muito grato a tudo isso. E chegou num determinado momento, eu passei para engenharia química, né, e passei para a academia de polícia militar, que à época o bombeiro era polícia militar, né? Então eu tive que escolher, e escolhi, claro, ingressar no serviço público, e sou muito feliz até hoje por força dessa escolha, tá? E significa muito para mim onde eu cheguei, porque eu sei muito bem da trajetória até chegar aqui. Você é de Itabuna? Não, originariamente de Salvador, e já morei fora, exatamente porque quando eu passei no concurso, na época não tinha curso de formação de bombeiro, eu tive que fazer fora do estado e fui fazer em Belém do Pará. Então eu passei 3 anos em Belém, depois retornei à Bahia em 1997, finalzinho de 97 para início de 98, e de lá para cá só Bahia mesmo. Assim, Bahia em termos de serviço, mas viajando o país, conhecendo as mais diversas estruturas da segurança pública. Me diga uma coisa, independente da sua atuação enquanto tenente-coronel, enfim, como comandante, né, do 4º BGM, que é Brigada... GBM. GBM. Grupamento de Bombeiros Militar. Perfeito. Quem é o Manfredo homem? Independente de patente, de profissão, quem é você enquanto ser humano? Enquanto ser humano, bom, hoje 47 anos, pai de 3 filhos, casado atualmente com a senhora Janaína Reis, pai de Pamela, Júlia e Miguel, e posso garantir que a situação de ser humano é aquele que visa sempre buscar ajudar. Se eu não posso ajudar, eu não atrapalho. Eu sempre vou buscar, bom, se alguém me pede uma ajuda, se alguém está precisando, eu tento de alguma forma ajudar. A situação de atrapalhar, de criar obstáculo ou qualquer tipo de óbice, não encontro em mim. Isso também se reflete no meu ambiente de trabalho. Então, graças a Deus, por onde eu passo, eu levo isso comigo de sempre estar com o olhar para o outro no sentido assim, o que é que eu posso fazer? Não é? Entendendo também, Ellen, que é aquela situação de vocês assim, eu não sei como é que eu vou estar amanhã, então eu posso precisar daquela pessoa, então por que é que eu vou fechar as portas? Por que é que eu vou tratar de uma forma sem ser cortês, sem ser humano, né, na essência da palavra, por onde eu passo na situação, por exemplo, do trabalho. Vamos voltar um pouquinho no trabalho. Seja a pessoa que está de chinelo, seja a pessoa que está de paletó e gravata, ela tem que ser atendida da mesma forma. Então, aonde eu passei nos meus ambientes de trabalho, sempre tive essa postura de atender bem, independente da posição social. Você tem problema em falar sobre sensibilidade do homem, enfim, você é um homem sensível, você tem algum tipo de preconceito com relação a isso, até porque as pessoas têm uma visão, olha, é bombeiro, tem aquela atuação, né, que é uma profissão, é um universo muito masculino, enfim, então, como é você, nesse aspecto, assim, da sua sensibilidade enquanto homem, como é que você consegue fazer transitar, na verdade, né, entre manter... Esses 2 universos, né? Sim, isso, perfeito. É nesse momento que as perguntas começam a ficar mais difíceis, que você avisou? Então, o que acontece? Não, mas sem sombra de dúvida, a pergunta é fantástica. Manfredo é aquela pessoa que chora, sangra, sua, sente dor, como qualquer outro ser humano. Então, se eu estou, seja no meu ambiente de trabalho, seja no ambiente familiar, se eu tiver que chorar, eu choro, se eu tiver que suar, eu suo, se eu tiver que sentir dor, eu vou sentir dor. Essa visão tanto quanto
por que não dizer bucólica do que se acha do Corpo Bombeiro Militar, as pessoas devem entender também que temos filhos, mulheres, pais, mães, não queremos que aquilo aconteça dentro das nossas residências ou com os nossos entes queridos, e sempre com esse olhar assim, poxa, se eu não quero para mim, porque eu vou querer para o próximo. Então, esse olhar de sensibilidade, esse olhar de... esse manto que lhe envolve do Corpo Bombeiro Militar, esse manto, ele está ali na profissão, mas eu não deixo de ser aquele ser humano que, como aconteceu recentemente, Manu e Ellen, numa ocorrência de resgate suicida, você, o seu corpo vem no limite, tá? Entre aquilo que você tem que se controlar para atender bem a ocorrência, como nós assim o fizemos, tá? Como nós conseguimos resgatar esse cidadão e colocá-lo, entregá-lo ao SAMU para que ele pudesse ter a integridade física dele protegida. E você trabalha bem nesse limite, tá? Sabendo, poxa, eu estou aqui tentando, digamos, eu poderia estar chorando, eu poderia estar sentindo algo por ele, mas no sentido de assim, poxa, como é que eu vou me controlar nesse momento, tá? Para atender bem a essa ocorrência. Então, é esse trabalho dessa sensibilidade que às vezes as pessoas assim, poxa, ele não sente dor, ele não sente frio, ele não chora. Então vamos desmistificar isso. Eu sinto frio, eu choro, eu sangro, tá? Eu tenho as minhas emoções e na hora da ocorrência eu tenho que estar com isso muito bem controlado. Nós temos essa situação assim, bem definida. Na hora da ocorrência você é aquele profissional. Terminou a ocorrência, você continua sendo profissional, mas o lado humano já começa a pesar. Já tive situações de uma mãe me perguntar, Ellen, na época era tenente, se o senhor virá-lo de barriga para cima, ele não volta a viver? Então perceba a linha tão tênue do que é você lidar com a ocorrência e lidar com o ser humano. Tá? Que tipo de resposta você dá a uma mãe naquele... E era Dia das Mães. Nossa. Nós tínhamos resgatado ele debaixo, assim, no ambiente submerso, colocado na beira dessa represa, e ela me perguntou, tenente, se o senhor virar de barriga para cima, ele volta a viver? Nessa hora, fala o tenente ou fala o homem, Manfredo? Nessa hora há um misto gigantesco de... Eu quero dar um abraço da mãe, tá? Eu quero dar um abraço naquela mãe, eu tenho que também me controlar enquanto profissional e passar para ela que tudo aquilo que nós podíamos fazer tecnicamente para minimizar a dor, então até, não vou dizer, aliás, não minimizar a dor, mas fazer com que ela tivesse o direito de sepultar o filho, e mesmo com toda aquela situação de ser o Dia das Mães e ela ter perdido o filho dela naquele dia. E aí você tem que dizer, olha, senhora, aquilo que nós podíamos fazer, nós fizemos, e eu só peço que Deus possa confortar a família, porque nesse momento já não há mais nada que nós possamos fazer. Onde é que você busca consolo para lidar com isso? Porque eu imagino que seja uma situação muito difícil, não é? Então, acaba abalando muito o emocional, o psicológico, enfim, como você falou, você é ser humano, como todo mundo. Então, como é que você busca força para estar lidando com esse tipo de situação? Porque não é fácil. Não, absolutamente não é fácil. Não só bombeiro militar, como os policiais também, o próprio pessoal do SAMU, mas você busca força, primeiro, na situação da sua própria corporação, né, no amparo da sua corporação. Você busca força na família, você busca força nos próprios amigos de trabalho, porque é um ajudando o outro, e quando você percebe que aquela ocorrência mexeu de certa forma com um profissional, você já chama ele, já aconselha, conversa, procura o apoio profissional, porque ao longo do tempo isso acaba sim somatizando, isso, sabe? Isso pode trazer sequelas outras, mas isso tem que ser muito bem trabalhado, Ellen. Exatamente para que você permita que esse profissional chegue ao fim da sua carreira de forma com a saúde mental, né, resguardada, digamos assim, né? Resguardada, né? Então nós já tivemos situação de, essa que eu disse, da mãe, da criança, do adolescente, perdão, que veio a óbito num afogamento. Já tivemos situação de pai, mãe, mortos dentro do carro e o filho pequeno, só ele sozinho, vivo, em uma ocorrência também, isso lá quando eu trabalhava ainda em Salvador, Simões Filho. E ao longo do tempo você tem que ir, de fato, buscando apoio para isso não trazer sequelas, digamos assim, ao fim da carreira. Deixa eu te fazer uma pergunta. De Salvador, né, de um jovem de Salvador, criança de Salvador, ao homem, tenente-coronel, 26, quantos municípios? Itabuna mais 26, total 27.
A responsabilidade nossa? Não, é isso, a responsabilidade do cargo, né? Sim. O que aconteceu nesse período aí? Assusta, não assusta? Você veio sendo preparado para isso ou não? Como é? Quando nós terminamos a academia, inclusive a academia já se fala, né? É berço de comandantes. Então, quando você finaliza, você está pronto para comandar. Sim. Né? Só que nesse comandar você tem, digamos assim, níveis. Sim. Então, eu vou comandar um subgrupamento, eu vou chefiar uma seção, até você chegar a comandante. Sim. Antes de voltar para Itabuna, eu já tinha sido aqui subcomandante em Itabuna. Sim. Já tinha sido subcomandante, tinha comandado Porto Seguro, que é o 6º GBM. Comandei... Lá são quantos municípios? Lá são 8 ou 9, são poucos municípios em relação a Itabuna. Sim. Né? Fui diretor da Academia de Bombeiros Militares em Salvador, que é aquela que forma os oficiais. Sim. Então eu tive a honra também de comandar a academia, né, a Academia de Bombeiro Militar, no momento que ela deu o espadim, que é o símbolo do oficial que está ingressando, o símbolo do militar que está entrando na carreira para o oficialato, que é o espadim, e eu tive a honra de comandar essa solenidade, tá, em 2018, e depois fui convidado a comandar aqui Itabuna, que estou aqui desde 2019. Assusta? O quê? Você chegar numa cidade e ser comandante assim de 27 municípios, de quantos homens mais ou menos aí? Não, são poucos homens, poucos assim, na nossa realidade, até porque o bombeiro é desvinculado da PM há pouco tempo, vamos completar 6 anos, e nós temos um efetivo que hoje atende a nossa realidade, hoje. Nós nunca tivemos situação de assim, poxa, eu estava com pouco efetivo para a ocorrência. Não. Sim. Nós sempre atendemos da melhor forma possível, buscando sempre a eficiência, a eficácia e a efetividade nas nossas ações. Sempre. Então, quando fui designado para comandar Itabuna, primeiro que foi uma grata surpresa Itabuna me abraçou desde 2003. Né? Eu cheguei aqui em 2003, então lá se vão 18 anos. E eu criei muito vínculo, né, aqui com essa cidade, inclusive minha família agora. E me trouxe, além da situação de uma satisfação, uma honra, uma realização, como se fosse mais ou menos assim: eu vou retribuir a essa cidade aquilo que ela me deu. Sim. Né? E tenho buscado fazer isso ao longo desses quase 24 meses. Eu completo 24 meses agora no dia 31 de julho. 31 de julho faço 2 anos na cidade, comandando aqui Itabuna, em região. E sei muito bem da responsabilidade que é você ter essa área de atuação, porque nós temos as mais diversas situações. Sim. Nós temos desde represa a mineradora, nós temos somos cortados por uma malha viária espetacular, BR-101, BR-415, né? Fora as BAs, e poder dialogar com esses prefeitos, poder dialogar com os secretários, poder mostrar à sociedade que se faz necessária uma mudança de postura no que diz respeito à prevenção, né? Nós, graças a Deus, estamos conseguindo fazer isso. Tá? Nós estamos atingindo as nossas metas. Tá? Se vocês pegarem como parâmetro Itabuna hoje é a cidade de referência no interior da Bahia no que diz respeito à rede de hidrantes. Aí algumas pessoas ainda podem dizer assim: poxa, mas você está tão preocupado com hidrante? Sim, nós estamos muito preocupados com hidrantes, considerando que Itabuna é a 3ª ou a 4ª, fica sempre na disputa com Conquista, né? A 3ª ou a 4ª maior cidade do estado, com um comércio pujante, uma cidade já verticalizada, e que nós temos sim essa preocupação, porque quando você traz uma malha, uma rede de hidrantes para uma cidade, minhas amigas, o que acontece? Até o seguro para as empresas que vêm para se instalar no município tende a cair. Interessante. Porque a cidade está protegida. Então, se a empresa iria arcar com X, ela já deixa de ter esse custo com o seguro e pode investir em outra coisa. Tá? Bem como o hidrante bem distribuído, como nós estamos fazendo. E aqui me permitam fazer a primeira observação. A parceria fantástica com a Imasa. Nós nunca tivemos essa ressonância na Imasa como estamos tendo agora. Então, nós pontuamos o local onde deve ser o hidrante, a Imasa vai lá e coloca, mantém, faz a manutenção e etc. Então, eu tinha que fazer essa observação porque tudo aquilo que nós negociamos com a Imasa cumpriu. Não, e a cidade precisa saber, né? Porque às vezes é como infraestrutura, né? Aí tá lá o bairro
o prefeito vai lá com o seu secretariado, faz a infraestrutura e o restante da cidade não fica sabendo, né? E a gente tem casos aqui, casos e casos, inclusive, de políticos que já trabalharam bastante nisso e que a população naquela época também não existia internet como hoje, a população não ficou sabendo e não fez nada. Fez, porque são coisas que ficam ali escondidinhas, né? Então hoje, que bom que hoje a gente tem os veículos todos para mostrar e para falar e para instruir a cidade, para dizer a cidade e a região toda, né? A gente está falando aqui só para Itabuna não, mas a região toda que está sendo feito de verdade. Isso, então Itabuna é sim referência no interior do estado, no que diz respeito a essa rede de hidrantes. Inclusive, nós já colocamos no Google Maps, então a pessoa vai lá, clica no hidrante, vai indicar onde está o hidrante da sua cidade e estamos colocando agora, também com a informação da Imasa, o melhor horário de abastecimento das viaturas e a vazão desse hidrante. Então qualquer cidadão pode ir lá clicar e saber como é que está o hidrante, e se ele perceber que o hidrante está com algum problema, ele pode fazer a denúncia, fazer a informação para o bombeiro e nós, junto com a Imasa, vamos providenciar as correções. Muito bacana. Fazer intervalo comercial, ok? Você de casa, aguarde só um minutinho que a gente volta já já aqui no Debate por Elas. Falando aqui no intervalo, né, Ellen, sobre a questão no intervalo não, no último bloco, sobre os hidrantes, ele estava explicando, né, os hidrantes que já estão no Google Maps, então a cidade já pode aí, inclusive, ficar de olho e acionar caso haja algum problema. Né? E a gente estava falando também do tenente-coronel que saiu de Salvador, como um jovem, para estudar, etc. E hoje comanda aí 27 municípios ao todo, né? 27. Itabuna mais 26. Isso, perfeito. E perguntei se ele se assustava, ele ficou, não assusta, está acostumado a comandar, hein, Ellen? Está acostumado. E se esse batalhão fosse de mulheres, Ellen? Como é que seria? Falando nisso, deixa eu fazer uma perguntinha aqui também, por quê? Você se considera um homem machista? E como é que você enxerga o machismo que existe ainda na sociedade nos dias de hoje? Como é a sua visão? Porque assim, a gente olha sempre, né, Manu? A gente tem essa sensação, inclusive por conta da própria história, que homens que possuem certa posição, principalmente, por ser uma pessoa mais rígida, mais fechada, enfim, pelo menos essa é a percepção que se tem, como eu pontuei, devido à questão histórica mesmo. Mas como é que você enxerga essa questão do machismo no mundo? Entendo que já passou o momento da mudança social, da mudança de cultura, porque sem nenhum tipo na minha concepção, sem nenhum tipo de dúvida, o mundo é melhor com as mulheres. Então, no meu GBM, eu tenho uma assessora que é fantástica enquanto profissional, como ser humano. Tem a minha própria esposa, né? Tem as pessoas que trabalham comigo ao longo do dia. Eu tenho várias mulheres no GBM, várias, e são excepcionais no que fazem. São excepcionais, tanto na parte administrativa quanto na parte operacional. Eu até costumo dizer que tem uma militar nossa que tem situações que ela faz em ocorrência que alguns homens não fazem. Então, assim, no que diz respeito ao machismo, ele tem que ficar só num ponto da história. A sociedade tem que visualizar e vislumbrar hoje a nossa heterogeneidade, né, em termos de não só de pensamentos, como de atitudes também, e entender que o espaço ele tem que ser dividido, ele tem que ser realmente dividido e respeitado, tá? Porque eu posso muito bem conversar com a minha assessora e olhar assim, opa, perfeito, ótimo. Isso também é uma situação que eu digo assim, comandar, né, estar no ambiente militar, o comandar você está mandando com alguém. Eu não comando sozinho. Então eu comando com a Tenente Andréa, com a Soldado Lins, com a Soldado Clímaco, né? Claro que com todos os outros oficiais também. Mas já que estamos falando de mulheres, falando de machismo, para mim não tem situação nenhuma de olhar atravessado ou uma situação pejorativa no que diz respeito ao tratamento ao sexo feminino. E dentro da sua casa, você é casado, você tem 2 filhas, inclusive uma maior de idade. Vou fazer uma pergunta para você, que eu fiz para o Vinícius, prefeito de Itajuípe, no último programa. Se a sua filha chegasse, pai, eu quero fazer um ensaio sensual. Nossa, eu sabia que as perguntas iam... A gente começa só para maciar, depois o bicho pega.
Não, mas assim, eu entendo que, primeiro, que nós criamos filhos para o mundo, tá? E nós não podemos engessá-los naquilo que eles querem fazer. A nossa vontade não pode se sobrepor. Nós devemos criá-los, educá-los para o mundo. E mostrando a ele, olha, este caminho pode ser dar nisso, este caminho pode dar naquilo, mas nós não podemos, até porque não podemos impor que aquele seja o caminho. Eu sempre converso com minha filha Júlia, por exemplo, que é de 15 anos, e digo a ela, Ju, o que você quiser ser na vida, você vai ser na sua vida. Você não tem que se espelhar nem no seu pai, nem na sua mãe, você tem que ser você. Então, se for a situação de um ensaio, e ela sentir prazer com isso, não tenha dúvida alguma de que ela poderá fazer, e ela sempre terá a situação da conversa com a mãe, da conversa com o pai, porque ela conversa muito com Janaína, conversa também comigo, tem confiança, e entendo que toda e qualquer relação, principalmente pai e filho, tem que ser na base da confiança. Já que a gente está falando agora desse universo feminino masculino, vou tocar numa pauta aqui, que é uma pauta muito corriqueira, mas eu não sei como é que vocês encaram isso. Por exemplo, os policiais e os bombeiros, eles são muito paquerados na rua. Sim. Né? Sim. É uma coisa de que a farda... E que eu, inclusive, acho que até um pouco de machismo, porque a mulher, no fundo, ela gosta de paquerar ou tem aquela atração por homens que comandam. Né? Olha só. Não é verdade? Estou falando a verdade. Eu vejo muita gente falando... eu adoro... Eu vejo, inclusive, páginas em rede social. Grupos de Facebook. Homens com farda. Adoramos homens com farda. Não sei o quê. Existem esses grupos, essas coisas, né? Existe esse desejo coletivo da mulherada, é um pouco de machismo, não é? Fato, mas é um fato. Mas é um fato. Como é que o Manfredo homem lida com isso, não somente com você, mas na sua equipe, saber que às vezes está na rua e que está desempenhando o papel, mas está ali sendo paquerado, estão sendo paquerados, como é que é isso aí? Vamos lá, eu acho que tudo parte do respeito, né? Sim. No que diz respeito a você receber uma olhada, você receber até quem sabe uma cantada. Eu já recebi beliscão em Salvador, estando fardado no Carnaval de Salvador. Né? Então, não é difícil de acontecer. Sim. Mas a partir do momento que se coloca um limite, a partir do momento que você diz assim, poxa, eu até me sinto lisonjeado com tal elogio, com tal postura, mas Sim. não deve parar, não deve prosseguir adiante, não deve prosseguir. E no que diz respeito ao sexo feminino, por exemplo, também em Salvador, nós sempre estamos, digamos assim, com um olhar, quando tem uma situação, a gente faz com que ela entenda que ali é uma militar, está fardada, Sim. tá? E se o galanteio, até uma piscada de olho, um sinal, pode até acontecer, mas você querer se aproximar da pessoa, até porque isso acontece muito no Carnaval, você querer achar que no Carnaval você pode fazer tudo, né? Sim. Eu vou te fazer uma pergunta agora que você falou, tocou numa pauta que eu não tinha pensado. A mulher fardada também é muito paquerada? Sem sombra de dúvida. É mesmo? Sem sombra Os homens de não têm dúvida. medo? Não, sem Eu sombra de teria. dúvida. Não, sem sombra de dúvida, até porque no imaginário, né, vamos colocar da seguinte forma, no imaginário masculino, aquele que está vendo uma mulher fardada é a mesma situação de quem pensa a situação do imaginário feminino para com o homem. Sim. Poxa, se tá assim com essa farda, como é que é sem a farda? Entendi. Tá? Então, fica nesse imaginário e posso garantir, sim, que a situação, tanto para o homem quanto para a mulher fardado, acho que o pensamento é sempre o mesmo. É aquele, não sei se eu poderia usar esse tipo de expressão, mas talvez um fetiche. Sim, né? sim. É como professor também, né? Exerce um... Né? Fascínio, assim. Isso. Com certeza. Como é que você lidaria com assédio masculino? Já aconteceu também. Como é que Mas você lida? Ellen sempre na situação Carnaval Salvador. É impressionante como as pessoas acham que Carnaval vale tudo, absolutamente tudo. Eu estava no último arrastão, no último Carnaval que teve, eu estava ali próximo ao Cristo, né? Próximo ao Cristo. E aí veio um cidadão e a tropa que estava do meu lado já está dizendo, coronel, preste atenção. E ele vinha na minha direção e ele não, digamos assim, sem nenhum pudor, perfeito. Sem nenhum pudor, ele passou perto de mim e lançou a cantada. Eu devidamente fardado, de capacete, de tudo. E aí a tropa, só que a tropa já passa assim, né? Já olha, aí ele segue o caminho dele. Mas ele não se sentiu intimidado, porque ali estava um oficial fardado, capacete, né?
ainda mais com aquela roupa laranja que a gente usa no carnaval. Então, ele não se sentiu nem um pouco, mas, assim, voltando à pergunta, não me sinto ofendido, não me sinto ofendido em hipótese alguma, dentro do limite. Né? A situação de você dizer uma piadinha, você querer dar uma cantada, isso aí, para mim, vai passar em brancas nuvens, tá? O fato não pode você querer ultrapassar isso aí. Sim. Tá? Acho que é uma coisa que tem que ficar muito clara. Acho que o respeito tanto à homoafetividade ou à heterossexualidade deve partir de todos os lados. Tá? Então, a situação do respeito, eu entendo que é a pedra fundamental. Agora, eu vou para uma outra vertente, voltando a uma pauta que a gente já falou aqui, né? Sobre a questão do comandar, do liderar, do poder, como, né, um representante aí, comandante do quarto GBM. Grupamento, que todo mundo fala agrupamento, mas é grupamento dos bombeiros militares da Bahia. E aí a gente vem para a questão do poder mesmo, né? Que lida também com outros poderosos. Né? Sim. Vamos entrar numa seara delicada? Vamos. Poder né, da Bahia com poderes políticos. Sim. Já existiu situação de quebra de braço, existiu situação delicada entre a instituição com, de repente, um prefeito, um vereador, uma liderança política? Sim, sem sombra de dúvida. Isso não é anormal acontecer, mas eu sempre coloco na seguinte situação. Cada um tem que saber até onde vai. Até onde o seu direito de ser político ou de ser militar, como se conduzir. Então, se porventura a minha competência está ali posta de que, por exemplo, um espaço há de ser interditado pelo Corpo de Bombeiros. Se esse espaço está oferecendo risco à integridade física, está numa situação de possível colapso, e este comandante adota a postura da interdição e vem alguém do campo político para dizer não, porque não pode ser interditado, pode ter certeza que o que vai fazer valer é a palavra do comandante da unidade, daquele local, e mostrando o porquê. Né? Porque a situação do interesse político tem que necessariamente ceder quando se está falando com a situação da integridade física de pessoas ou a vida humana e a proteção ao patrimônio e ao meio ambiente. Então, existem diversas situações em que há essa tentativa, tá, digamos, de sobrepujar a situação de um comando, mas com o diálogo, com a experiência na carreira, tá, a gente consegue resolver e conseguimos resolver todas que aconteceram ao longo da minha carreira. Todas, absolutamente todas. Tivemos situações não muito distantes em que determinada política colocou da seguinte forma: não, porque eu sei... Perdão, determinado político, não foi nenhuma política, político. Não, porque não foi à toa que eu cheguei a esse cargo. Eu disse a ele, que bom que o senhor sabe que não foi à toa, só que a minha patente, ela não é por voto, ela foi através de um concurso público e eu estou com 27 anos. Eu não estou tenente-coronel, né? Eu sou tenente-coronel. Eu não estou num mandato de 4 anos, eu estou aqui até terminar a minha carreira. Então, nós nos colocamos de forma firme, de forma respeitosa, mas deixando bem claro que ali é o limite, ali é onde ele para. Imagino que você deva ter, né? Você tem essa necessidade de ter uma vida bem discreta, não é? Devido à sua atuação, enfim. Tem algum fato sobre você, uma mania, alguma coisa, uma curiosidade, né? Que ninguém imagina, mas que você tenha? Algum fato sobre você curioso, enfim, que você não comenta com as pessoas? Sinceramente, não, Ellen, porque, assim, as pessoas que me conhecem há mais tempo sabem que minha vida é um livro aberto, tá? Então eu não tenho nada muito reservado, não, até porque também sou aquela pessoa que gosta do Instagram, gosto do WhatsApp, que publico com muita frequência aquilo que o meu trabalho, aquilo que eu faço no trabalho e algumas situações de ordem pessoal, familiar. E, a princípio, não. A princípio, não tenho nenhuma reserva, não tenho nenhuma situação que quem me acompanha desconhecesse. Realmente, não. Qual é o seu maior defeito?
vou usar uma expressão da língua inglesa, workaholic, né, que Trabalhar demais. Então, posso falar aqui? Sim. Janaína, eu vou diminuir, eu vou pisar no freio, porque a dedicação é muito grande. Então, percebam, eu sei que o nosso tempo está escasso, mas percebam que aquilo que nós fizemos enquanto equipe, porque eu não trabalho sozinho, comandar é comandar com a equipe, né? Você Sim. mandar com a equipe. Percebam aquilo que nós fizemos em 2 anos, em Itabuna e região, né? A mudança de cultura, a imprensa via o quarto GBM de uma outra forma. E agora passa a ver com olhos, não deixa de ser crítico, mas assim, olha, ali tem profissionais de excelência. Aquilo que foi feito ao longo desse tempo foi buscando a modificação do que se tinha do quarto GBM Itabuna, e nós conseguimos, né, junto à imprensa, à sociedade, sempre dizendo assim, olha, os profissionais são de excelência, são profissionais respeitados, respeitáveis e respeitadores, e que estão para servir a sociedade. Então, todo esse trabalho e essa conscientização, não só do nosso público interno, quanto da própria sociedade, para ter um olhar diferenciado para o Corpo de Bombeiros. Acho eu vou dar uma opinião pessoal, que culminou aí do seu comando com, logo em seguida, a pandemia. E aí, quando o Corpo de Bombeiro foi para a rua, mandar as pessoas ficarem em casa e pedir, né, o isolamento social, e eu acho que ali foi quando houve uma maior exposição e que o comando disse, chegamos diferentes. Isso. Nós estamos hoje comandados pelo senhor Coronel Adson Marquezine, né, comandante-geral, e o Coronel Miguel Filho, que é o comandante regional, comandante interior. E tanto o comandante-geral quanto o comandante regional tem focado muito nessa situação da presença do bombeiro junto à sociedade. Sim. Tá? Não só no sentido do bombeiro sair dos quartéis, Sim. quanto trazer a sociedade para dentro dos quartéis. Para dentro dos quartéis. Para entender, né? Para entender. Então, percebam, nós temos aqui em Itabuna o projeto Bombeiro Amigo do Peito. O projeto Bombeiro Amigo do Peito, ele corresponde a 70% do estoque de leite materno do Hospital Manuel Novaes. Nós vamos às casas das doadoras, fazemos a coleta de forma respeitosa, técnica, com o material necessário e entregamos no banco de leite da Santa Casa. Que maravilha. 70% do estoque do banco de leite corresponde ao quarto GBM. Nós temos a situação dos projetos a serem feitos agora, tão logo essa pandemia, e com certeza ela irá passar, do projeto Bombeiro Mirim, trazendo as crianças para dentro do nosso quartel. Né? O projeto Bombeiro na terceira idade. Então, é só o momento dessa pandemia passar e nós podermos fazer com que, seguindo as diretrizes do senhor Coronel Marquezine, trazer a sociedade para dentro do quartel. Convite para a política? Muitos. Imagino. Eu fui convidado na última eleição por 3, vou reservar os nomes, mas eu fui convidado para compor chapa de 3 candidatos a prefeitos nessa cidade, e eu prontamente declinei por força de... Me faltam 2 anos e meio para me aposentar, tá? Então, eu quero terminar a minha carreira, eu quero terminar bem a minha carreira, e depois eu penso na parte política. Fiquei lisonjeado com os convites, mas não é o momento. Né? Eu acho que tudo na vida tem o seu momento, e não era o meu momento de me candidatar a nada ou de compor chapa com quem quer que seja. Entendo sim que Itabuna precisa de um olhar diferenciado. Torço pela gestão de Augusto Castro, torço pela gestão dele, para que ele faça uma boa gestão. Já está começando muito bem, na minha opinião, mas entendo que Itabuna merece sempre esse olhar diferenciado. Eu tenho paixão, adoração por Itabuna, me recepcionou em 2003, como eu disse anteriormente, e eu entendo que deve ser uma cidade sempre muito bem tratada. Encerramos. Tenente Coronel Manfredo aqui, que a gente já ficou íntima, né? Muito obrigada pela sua presença, sua participação, assim, foi um bate-papo excelente, muito esclarecedor, inclusive, e como a gente até falou aqui no intervalo, deixou algumas pautas aí para depois voltar, hein? Obrigada. Posso fazer um agradecimento final? Pode sim. Eu quero agradecer à Câmara de Vereadores de Itabuna, à própria Prefeitura, na pessoa do Augusto Castro, por ter reconhecido e por ter passado o Manu e Ellen o projeto para que a praça em frente ao quartel se chame Subtenente BM João Luiz Lopes dos Santos. Foi vitimado pela Covid,
e desde ontem que a praça está sendo melhorada e que estamos contando com empresas parceiras, botando equipamentos de ginástica e de parquinho Que legal. para melhorar. Então, assim, esse respeito para com a corporação, com a dedicação do nome a essa praça e o que já está sendo feito, eu tenho muita gratidão. Em nome da família do João Luiz Lopes, em nome da família Bombeiro Militar, fica aí o agradecimento. Ok, obrigada, Manu, obrigada, Manfredo, Ellen, pela participação, obrigada a vocês de casa. Lembrar aqui que vem aí o nosso aplicativo, tá? Em breve você vai poder aí, com a palma da sua mão, no seu telefone, acompanhar não só o Debate por Elas, mas toda a programação aqui da TVI, também no nosso portal. Muito obrigada mais uma vez e até semana que vem. Até a próxima.